Olá, tudo bem? Eu estou fazendo esse vídeo porque eu passei por uma situação muito desagradável, né? Porque eu vi uma postagem no Instagram que uma mulher falava que, tipo, fez um tratamento no filho dela e o filho dela saiu do espectro autista, né? E daí eu comentei, né? Eu falei que não existe sair do espectro autista porque autismo não tem cura. O funcionamento cerebral do autista é diferente do funcionamento cerebral de uma pessoa neurotípica, e por conta disso não existe uma forma de você mudar isso, né? O que existe são terapias que ajudam, né, o indivíduo a conseguir adquirir habilidades, aprender habilidades que ele tem dificuldade e sanar algumas crises, algumas coisas que são características do autismo. E uma mulher ficou muito ofendida comigo e começou a reclamar comigo, falar que ela acredita que o filho dela vai mudar, e que acha que, você não sabe qual que é a dificuldade que uma mãe de um autista nível 3 tem, que é um nível que precisa de mais suporte e tal. E ela me criticou bastante, ofendeu também outros autistas que se manifestaram ali através da situação que eu coloquei, que eu pontuei. E ela ainda alegou que é muito fácil ser autista nível 1, porque não tem as mesmas dificuldades. Só que isso não é verdade, né? Porque o autista nível 1, ele tem dificuldades como o autista, como os autistas de outros níveis, né? E uma dificuldade maior que ele tem é da compreensão das pessoas, né? Que são neurotípicas, né? E não entendem muito de autismo, porque o autista nível 1, ele não tem as mesmas expressões que o autista, né, de um nível maior tem, né, que nem o autista nível 1, ele fala, ele consegue se comunicar, ainda que tenha algumas dificuldades, né, de compreensão de expressão, expressões faciais, alguma dificuldade em questão de figuras de linguagem e ironias, né, e indiretas, né. Então, o autismo no nível 1, ele também enfrenta bastante dificuldade, né. E ela também alegou que o autista nível 1, ele se comunica, nunca teve dificuldade na parte da linguagem, e que nunca teve atraso na linguagem. Acontece que eu tive atraso na linguagem, né? Eu não tive um desenvolvimento da linguagem comum, sabe? Eu não balbuciava, eu não tentava aprender palavras, eu simplesmente não falava. E demorei um tempo para falar, né? E quando eu comecei a falar normalmente, né? Então foi tipo, não teve aquela coisa de aprende a falar uma palavra, depois aprende a falar frases. Eu já, tipo, já sabia falar, já entendi o que falavam para mim, mas eu não verbalizava. Então, nem isso ela estava falando de uma forma certa. E ela ainda alegou que eu não tinha um conhecimento para falar sobre autismo, sabe? Sendo que ela nem sabe, tipo, a minha formação, nem sabe o que eu estudei, né? Para mim foi muito estressante. Eu fiquei sobrecarregada emocionalmente, com dor no corpo
e com cansaço, como eu fico quando eu passo nervoso, porque ela distorcia tudo que eu tentava explicar para ela, né? Então eu acho assim que o mais triste é ela falar que ela ama o filho dela e que é o melhor para o filho dela. Só que a mesma forma que ela fala isso, ela trata o autismo como se o autismo fosse a pior coisa do mundo e ainda faltou com respeito a todos os autistas que estavam explicando para ela sobre a questão do espectro autista, né? Então eu acho que isso falta muito para os pais e mães de autistas, né? Eles entenderem que é uma condição que não vai ter cura, mas que tem melhoras, né? Você pode fazer terapias, tem terapias que funcionam para algumas pessoas, tem terapias que funcionam para outras, né? Tem diversos terapeutas em diversas linhas de terapia que a pessoa pode escolher para estar lidando com essas dificuldades, mas o autismo não é só problema, só dificuldade, né? É uma condição, assim como o TDA também, né? Que o TDA ele tem também um funcionamento cerebral diferente, né? E também sofre por conta dessas situações que as pessoas elas normalizam um padrão e é aquele padrão que as pessoas têm que se encaixar, né? Isso é muito danoso porque as pessoas acabam se enganando com curas, com tratamentos que prometem coisas do tipo tirar o déficit de atenção, curar ou curar o autismo, e essas coisas não existem, né? São condições e não faz uma pessoa ser menos capaz do que a outra, né? Essa visão de cura e de que tudo que, né, diferente do neurotípico é tido como um problema é muito nocivo, né? E me entristece também porque não tem uma aceitação dos pais, né? Eu fico imaginando como é difícil para essas crianças, por exemplo, que muito se faz, né, que muito se tenta fazer é reprimir estereotipias ou STINs, né? Só que os STINs, eles são um mecanismo que ajuda o autista conseguir se regular, porque o que acontece? Tem muitos estímulos e o autista ele tem que lidar com todos esses estímulos e uma forma de se pacificar é usando esses STINs, né? O único momento que é necessário você tentar controlar os STINs é quando são STINs, por exemplo, que são autoagressivos, como puxar o próprio cabelo com força, como se bater, né? São coisas que podem machucar a pessoa, né? E daí existem também alguns produtos que são chamados Steams Toys, que ajudam a regularizar esses stings para a pessoa não se machucar, né? Mas stings do tipo mexer com as mãos, ficar balançando as mãos, eles não são prejudiciais, entende? Então, não há uma necessidade de se reprimir uma coisa que, inclusive, ajuda essa pessoa, né? Tem um curta muito bonito que é feito pela Pixar, né? Que eu recomendo que todos os pais, não só de autistas, mas como pais de crianças com alguma deficiência ou neurodiversidade,
eu recomendo que assista, né? Em português o título é Flutuar, né? E ele foi inclusive um curta que foi feito, né, por um pai de autista que enfrentou uma dificuldade para aceitar o diagnóstico do filho, né? E ele mais para frente ele aceita, né? E ele compreende e ele repassa essa experiência dele como pai de autista para ajudar os pais a aceitarem os próprios filhos, né? Eu acho isso muito importante de ser divulgado, porque a criança que ela tem essa condição ou outras condições, mas passa por uma não aceitação dos próprios pais, ela sofre bastante, né? E eu também vou indicar um Instagram de uma amiga minha que ela é autista e ela é psicóloga, e ela cria bastante conteúdo explicando para as pessoas sobre o autismo, sobre as dificuldades que o autismo enfrenta. Inclusive, uma das coisas que ela pontua também, que é até muito chocante, que muitos autistas adultos se suicidam por conta das dificuldades que eles têm socialmente e as dificuldades de não aceitação que eles passam. Então, é um assunto bem relevante, sabe, para ser divulgado, e por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. E espero que as pessoas possam compreender, né? Não me atacar de novo, como eu sofri os ataques quando eu pontuei que não existe sair do autismo, não existe cura do autismo, mas existe sim diversas terapias, né? E que podem trazer diversos benefícios, tanto para o desenvolvimento do autista, quanto para a família, a aceitação da família, do filho ou parente que está no espectro autista. Tem outra animação da Pixar que também trata do tema do autismo, que é Laços, também muito bem feito, que mostra uma menina autista não verbal, que ficou muito bem representado, não teve nenhuma representação muito estereotipada do autismo, foi muito bem colocado. E eu também vou deixar um link de um vídeo que fala sobre o funcionamento do cérebro autista. Esse é um vídeo, inclusive, que me ajudou muito quando eu estava fazendo estágio de musicoterapia, que eu atendi 2 crianças, né? Uma do autismo nível 3 e outra do autismo nível 1. Vou deixar também um link de um vídeo do canal da Lisa Guerra, né? Que ela tem um canal no YouTube onde ela usa de exemplo, né? Algumas séries, filmes e animes para explicar sobre psicologia. E ela fez um vídeo sobre autismo. Vou deixar uma lista também de outras pessoas que eu sigo no Instagram que falam sobre autismo. Eu vou deixar uma lista. Então é isso. Até o próximo vídeo.